a preferir ganhar no curso de suas vidas. Todos os presentes. Excelentíssimo Senhor Engenheiro Vítor Francisco dos Santos Fernandes, Ministro da Indústria e Comércio, Sua Excelência Secretários de Estado da Indústria e do Comércio, distintos diretores, caros convidados, senhoras e meus senhores. Hoje, o Dia Mundial. Esta data foi instituída a 15 de 1972 por John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos da América, tendo na altura centrado a sua atenção em 4 direitos fundamentais, nomeadamente o direito à segurança, à informação, à escolha e o direito a ser ouvido, razão pela qual as Nações Unidas reconheceram através da Resolução número 39/248, onde orientam os Estados a adotarem políticas e medidas de proteção do consumidor enquanto cidadão, uma vez que este acaba por ser a parte mais fraca na relação do consumo. No nosso país, reconhecendo-se a necessidade constante de satisfeitar e fazer respeitar o consumidor, o legislador entendeu conferir dignidade constitucional aos diversos direitos que se reconhecem ao consumidor, nos termos do artigo 78 da Constituição da República de Angola, no que toca à dignidade da pessoa humana, que, ao nosso ver, humildemente entendemos que este valor está acima de qualquer valor. O regime jurídico sobre esta matéria em Angola é regulado pela Lei 15/03 de 22 de julho, Lei de Defesa do Consumidor, que atualmente mostra-se desajustada devido ao progresso da sociedade e do surgimento das diferentes formas de comércio, sendo a Lei de Defesa do Consumidor o suporte jurídico legal para as ações que visam inibir o fornecedor de bens e serviços de ceder à tentação de enveredar a práticas pouco recomendáveis no que a relação de consumo se refere. A este respeito, vale lembrar aos presentes que o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor é um organismo público cuja missão é exclusivamente defender e ajuizar políticas de proteção e promoção dos direitos do consumidor. Excelências, hoje, passados 20 anos, a proteção do consumidor em Angola é um facto e obteve importantes conquistas no âmbito da aplicabilidade das políticas de direito do consumidor que visam consolidar a nossa responsabilidade. Como a aprovação do Decreto Presidencial número 254/6 sobre a obrigatoriedade do uso de reclamações em todos os estabelecimentos comerciais. O Programa Nacional de Formação em Higiene e Segurança Alimentar, atendimento por excelência e litígios para os usos de comunicadores econômicos. Nível da comunicação social, com o objetivo de manter o informado com a realização de palestras e campanhas de sensibilização, o que tem ajudado, grosso modo, na melhoria da qualidade dos bens prestados
e dos serviços. Todavia, no que concerne à manutenção do respeito nas relações entre fornecedores e consumidores, temos para efeito um call center de número 126, onde recebemos as reclamações a nível nacional. Não podemos deixar de realçar os vários termos de cooperação firmados entre instituições, quer nacionais e internacionais. Neste momento, encontra-se na DEC sem um estatuto orgânico que legitima as suas ações no mercado de consumo para o bem do cidadão consumidor. O INADEC continua disposto a servir os mais de 30 milhões de cidadãos que intervêm diariamente no mercado de consumo. Para terminar, excelências e distintos convidados, o INADEC reitera profundos agradecimentos a todos os parceiros que incansavelmente têm dado seu contributo para que haja uma relação de consumo cada vez mais saudável e equilibrado. A título de exemplo, temos a Polícia Nacional, que, quando solicitada, não mede esforço no sentido dos interesses econômicos e a segurança dos cidadãos, bem como visitar a dos consumidores de Cabrinda ao Moreno, do Mar ao Leste, por este Dia Internacional do Consumidor. Estamos de parabéns. E importa aqui lembrar que exigir o seu direito enquanto consumidor é exercer o direito de cidadania. Então, para o nosso primeiro tema, tenho agora de chamar os efeitos da globalização o moderador, Adelino na quarta. distintos candidatos e participantes, senhoras e senhores, muito bom dia. Ingresso às nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham também nessa altura a partir das redes sociais. O meu nome é Adelino da Quarta, funcionário do Ministério da Indústria e Comércio, e tenho a grata honra de poder moderar este primeiro tema do primeiro painel, tem a ver, ou que dá o título de os efeitos da globalização versus zonas de livre comércio. Este primeiro tema nos será apresentado pelo Sr. Doutor Luís Desembargador Costa Ferreira. Luís Desembargador Costa Ferreira nos vai falar a partir do Brasil. Aproveito já agora estender as minhas efusivas saudações ao Dr. Marcos Costa Ferreira, que fala do outro lado do Atlântico, e tendo em conta o tema, a sugestão do tema do consumidor e a globalização, não deixa de ser também esta ligação que vamos fazer daqui a mais uns minutos, um efeito da globalização, nós aqui deste lado do Atlântico e o senhor juiz do outro lado do Atlântico.
as minhas saudações. O senhor juiz desembargador Marcos da Costa Ferreira é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Brasil, é especialista em Direito Ambiental pela Universidade de Anhanguera, no Brasil, e em Direito do Consumo pela Universidade de Coimbra, de Portugal, é mestrado em Direito e Fundamentos da Responsabilidade Civil pela Universidade de Girona de Espanha, é professor de Direito do Consumidor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás, é igualmente professor de Direito do Consumidor e Processo Civil da Escola Judicial de Goiás, professor de Direito do Consumidor da Escola Nacional de Magistrado e da Escola Nacional de Magistratura, é também coordenador do curso de pós-graduação em Direito do Consumidor da Universidade Unievangélica. O senhor desembargador é também professor de Direito do Consumidor em Comunicação Lato Sensu na Goiás, da Universidade Federal de Goiás, entre outras atividades que preenchem o riquíssimo currículo do nosso primeiro orador, o desembargador Marcos da Costa Ferreira. Sem mais delongas, eu passaria então a palavra ao juiz desembargador Marcos da Costa Ferreira para nos brindar com este primeiro momento deste importantíssimo tema, que não é demais lembrar, que é o consumidor e os efeitos da globalização versus ordem de comércio livre, experiências do Brasil. Senhor desembargador, por favor, a palavra é sua, que queira brindar-nos com a sua apresentação, só para referir que esse minuto será 30 minutos, depois seguirá uma segunda apresentação, que corresponde ao primeiro painel, sendo que após esta segunda apresentação teremos a sessão de perguntas. Senhor desembargador, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, muita honra. Imenso bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã, para Angola, nessa manhã para Portugal. Vejo aqui meu grande mestre, amigo, querido, professor Mário Frota. Aqui no Brasil, ainda bem madrugada, nós temos um fuso horário de 4 horas a menos. Então, nós estamos aqui agora às 5h36 da manhã. E é maravilhoso poder despertar uma semana, despertar um dia, despertar esse dia maravilhoso que é o Dia Internacional dos Consumidores, podendo participar dessa atividade maravilhosa no continente africano, em Angola, que é uma nação irmã do Brasil, e tanto influenciou e tanto influencia a nossa cultura, a nossa culinária, que, em verdade, traz raízes profundas da nação angolana. Não há um brasileiro que não conheça a capoeira, não há um brasileiro que não conheça o samba, que deriva do nosso samba angolano, com absoluta certeza. E muito mais me honra por poder ombrear esse momento maravilhoso com o meu amigo, com o meu irmão Mário Frota, que é um angolano radicado em Portugal e que, sem dúvida nenhuma, é a maior autoridade em direito do consumidor que nós temos no mundo inteiro e que engrandece qualquer evento por onde ele pode estar. Os senhores, nessa manhã, sairão enriquecidos deste ambiente, não em virtude de minha participação, que será íntima, mas pela oportunidade de poderem ouvir, de poderem bebericar da sabedoria do professor Mário Frota, que encerrará os trabalhos desta manhã. A quem eu agradeço, a professora Anta Weba, minha amiga já de longas datas, quando esteve ela no Brasil, em um congresso do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, em 2012, e nos conhecemos aqui, tivemos a oportunidade de estreitar a amizade, e desde aquela época nos convida a participarmos de alguma atividade nessa rica nação que é Angola. E agora chegou este momento. E agradecemos essa oportunidade e dizemos que nos sentimos extremamente honrados. Extremamente honrados porque guardado tudo que a história nos reservou, do descobrimento de Portugal ao Brasil, do sangue e do suor que os angolanos derramaram no Brasil. Hoje vivemos em nações irmãs.
Hoje somos pessoas iguais, irmãs. E hoje, em verdade, podemos nos intitular, antes de qualquer coisa, na igualdade enquanto consumidores. Somos todos consumidores. Para estarmos aqui agora, eu nessa madrugada, os senhores nessa manhã, posso afiançar sem nenhuma dúvida que já cometemos no mínimo 50 atos de consumo. Porque dormimos em alguma cama que foi fabricada por alguma indústria que dela faturou, com algum travesseiro que estava envolvido em uma fronha, que também é fruto de uma indústria têxtil, e nos levantamos e calçamos algo que foi produzido em larga escala, e vestimos agora uma vestimenta que não foi costurada por nós mesmos, foi certamente objeto de uma produção em mais larga escala. E nos alimentamos com algo cuja composição nem sempre sabemos, cuja informação vem em letras a miúde, que nem sempre nos permite saber precisamente aquilo que estamos consumindo. E estamos agora, em um mundo globalizado, nos valendo de rede de internet, em um computador, quiçá da HP, da Acer, ou outra marca qualquer que também produz em larga escala, de forma tal que não conseguimos mais nos desvincular enquanto pessoas de um chamado mercado de consumo. Consumimos, consumimos e consumimos. E enquanto pessoas que somos, muitas vezes somos tratados como números, por essas grandes indústrias, por essas grandes corporações que se destinam, obviamente, a obter o lucro. E esse lucro tem que ser crescente, tem que ser cada vez mais atingido. E isso nos leva, desencadeia a fenômenos que certamente serão tratados aqui mais tarde, não por mim, mas por outros oradores que me seguirão, que levam e exigem uma intervenção cada vez mais forte desse Estado que é composto por nós, na proteção de nós todos que somos vulneráveis, que somos frágeis, que somos débeis perante esse mercado de consumo que está estabelecido. O Dia Mundial de Defesa dos Consumidores, ou Dia Mundial dos Consumidores, aqui já foi muito bem dito pelo senhor secretário, pela minha querida amiga doutora Anta, se originou em 1962 pela declaração de John Kennedy ao Senado norte-americano, daqueles que seriam os 7 direitos básicos, os direitos fundamentais dos consumidores, que viraram depois a declaração da ONU, e que são o alicerce de toda a defesa do consumidor, de todas as leis consumeristas que se espalharam pelo mundo. E não foi diferente com o Brasil. E me vejo aqui tentado a falar para os irmãos angolanos a respeito do Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, que completou 30 anos de vigência agora em 11 de março. É a nossa Lei 8.071, ela é de 11 de setembro de 1990, com vacatio legis de 6 meses, portanto ela entrou em vigor em 11 de março de 1991, semana passada, então ela completou os seus 30 anos, e 30 anos de muita comemoração, de muita alegria. Semana passada eu ainda discutia com minha esposa, e ela me cobrava: olha, vocês que mexem com o direito do consumidor são sonhadores. Vocês lutam para efetivar alguma coisa e parece que lutam contra um moinho de vento. E dizia eu a ela: olha, lembra-se de 30 anos atrás, quando nem um direito garantido nós não tínhamos, nem o prazo de validade de algum produto nós não sabíamos. E nós temos sim muito a comemorar. Temos muito a comemorar e temos muito a agradecer ao professor Mário Frota, porque posso dizer aos meus irmãos angolanos que o nosso Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, se não a melhor, é uma das melhores leis do mundo. Não porque o legislador brasileiro seja um gênio, seja extremamente sábio, mas pelo contrário, é porque o legislador brasileiro, guiado pelo professor Mário Frota, que à época da edição desse código era o presidente da Associação Internacional de Consumidores, e foi convocado pela comissão de juristas que foi
designada para a elaboração do projeto de lei e participou efetiva e ativamente da elaboração desse anteprojeto, tiveram a humildade suficiente de buscar no mundo os melhores institutos que existiam e concentraram esses institutos e temperaram com um tempero bem brasileiro, adaptando à realidade brasileira. E criando 119 artigos que são hoje muito bem empregados, são hoje extremamente tranquilos e que ganham um apego popular, que ganham uma ressonância popular extraordinária, porque, em verdade, se nós pudermos dizer que é uma criação do capitalismo que mais se socializou, nós não estaríamos mentindo, porque equiparou o mais frágil ao mais forte, e permitiu que o consumidor, debaixo de toda a sua singeleza, tivesse a oportunidade de peitar as grandes corporações, sendo tratado em regime de igualdade. O nosso código, ele criou um microsistema, estabeleceu no Brasil um verdadeiro ramo do direito como o direito do consumidor, não mais se permitindo a ideia de que se fosse um ramo do direito civil, um ramo qualquer do direito administrativo, e ele encerra disposições de direito civil, de direito penal, de direito comercial, de direito administrativo, fazendo uma interação com os grandes sistemas, com o Código Civil, com o Código de Processo Civil, de forma tal que nesse diálogo entre fontes legislativas se permite a mais ampla proteção a todos os consumidores. Eu recebi de minha amiga, doutora Wanta, uma cópia da Lei 1503, de 22 de julho, de Angola, e confesso que fiquei muito bem impressionado com o arcabouço legislativo que existe hoje em Angola, muitas disposições próximas ao nosso Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, alguma coisa, inclusive, que andou à frente da nossa lei. Há, então, em Angola, um bom arcabouço legislativo de proteção e defesa dos consumidores. O professor Mário certamente dirá das dificuldades que existem em Portugal para a defesa do consumidor. Lá, até hoje, nós não temos um código de defesa do consumidor em Portugal, né? O professor Mário vai nos falar a respeito disso. Já houveram tentativas, mas foram frustradas. Existem muitos e diversos diplomas e lá a defesa do consumidor sobrevive às custas de guerreiros como o professor Mário e muitos poucos outros que o acompanham nessa jornada. Mas, em verdade, meus amigos, meus irmãos, o que nos traz aqui nesse dia, e o nosso tempo é muito pouco, é o tema que é proposto, é o consumidor e os efeitos da globalização, as zonas de livre comércio e a experiência no Brasil. E, para isso, nós precisamos aqui de meditar sobre o início do movimento consumerista e o início do próprio direito do consumidor, quando ele teria ocorrido. E eu sempre levo a meus alunos essa preocupação, exatamente sobre por que nunca se viu nos bancos de escola alguma menção a direito do consumidor no mundo antigo, no direito romano, no direito hebreu, no direito mosaico. Porque, em verdade, o direito do consumidor é fruto da evolução do ser humano e nasceu propriamente no direito sindical, no pós-revolução industrial, onde os consumidores se descobriram consumidores em virtude da exploração do capital sobre o trabalho. Os trabalhadores sindicalizados das indústrias norte-americanas descobriram a sua força ao boicotarem os maus fornecedores, não adquirindo os produtos que eram produzidos por aqueles que impunham uma carga de trabalho excessiva. E daí descobriram que o fornecedor, sem quem adquirisse os seus produtos, não teria como sobreviver.
Ao contrário disso, aquele que oferecia melhores condições de trabalho tinha fomentada a sua produção por uma aquisição maior por parte dos sindicalizados. E por isso é que foi muito mais um fenômeno social do que algo com origem histórica que remonte ao direito romano, como quase tudo que conhecemos aqui pelo nosso Ocidente. E nós poderíamos dizer que a essa época do surgimento, e isso foi em meados finais dos anos 1800, no princípio dos anos 1900, nós poderíamos dizer que já havia naquela época uma determinada globalização. Para alguns, sim, a globalização teria iniciado com um expansionismo marítimo que iniciou ali por 1400, 1300, 1450 e que teria passado pela Revolução Industrial e se consolidado efetivamente com a queda do Muro de Berlim. Mas a globalização, no linguajar mais prático, no linguajar mais compreensivo, e que sobrevive da forma que enxergamos hoje, talvez seja mais simples de se entender, como aquela que se estabeleceu no segundo quadrante do século XX, que o mundo perdeu totalmente as suas barreiras pela velocidade das comunicações, pela absurda influência que a internet passou a ter em nossas vidas e hoje nos permite que às 5h50 da manhã no Brasil, às 8h50 da manhã em Portugal, às 9h50 da manhã em Angola, estejamos todos aqui partilhando ideias, como se estivéssemos no quintal da nossa casa, ao trocar ideia com os nossos vizinhos mais próximos. E talvez daí nós possamos entender melhor o que ocorre com os nossos consumidores em virtude da globalização. Porque essa globalização do mundo sem fronteiras ou da aldeia global, ela fez surgir os grandes blocos econômicos, as grandes corporações, e o desenvolvimento da técnica e da ciência do marketing para impor a nós consumidores os produtos e serviços que muitas vezes não são por nós queridos, não são por nós desejados, mas são por nós consumidos. E eu sempre desafiei meus alunos e desafio agora os senhores também. Qual de nós que nunca, em algum momento na vida, deixou de comprar alguma coisa que não queria, que não precisava e que às vezes não tinha dinheiro para comprar? E que chegou em casa com aquele produto e falou: meu Deus, por que eu comprei isso? O que me motivou a fazer essa aquisição que eu não precisava? E em verdade, há toda uma instituição, todo um arcabouço imperceptível aos nossos olhos, que é engendrado pelos grandes fornecedores para nos induzirem ao consumo, e não se percebe efetivamente o que se está comprando e se está consumindo. E é isso que nos leva à realidade do consumidor no mundo globalizado. Nós vemos hoje, o professor Mário, inclusive, me passou um material excelente a respeito de novas medidas que vêm na Europa a respeito da obsolescência programada dos produtos, que, em verdade, nós experimentamos isso como fruto da globalização econômica e da produção cada vez mais em massa, que ofende, inclusive, um daqueles direitos mais elementares dos consumidores, que foi proclamado por John Kennedy e que foi também abraçado pela Organização das Nações Unidas, que é o direito ao meio ambiente saudável e sustentável. Que as grandes corporações hoje têm que produzir cada vez mais para manter seus lucros. Então, se antigamente nós comprávamos, aqui no Brasil nós chamamos de geladeira, e o professor Mário sempre me corrige, chamando de geleira, ou então de frigorífico, talvez fosse melhor,
que durava 20 anos e hoje nós vamos ter um objeto desse que dura 2. Por que será? Com tanta evolução tecnológica, esse produto não tinha que durar muito mais ao invés de durar muito menos? Um telemóvel, um telefone celular que nós comprávamos antigamente, que durava 5, 6, 8, 10 anos e funcionava regular e perfeitamente bem em todo esse período, e hoje que agrega muito mais tecnologia nele, não só é um telefone, mas é muito mais um computador de mão do que qualquer outra coisa, não dura mais que 1 ano e meio ou 2. E nós passamos a ter a necessidade de substituir aquele produto. É assim que vem sido esse período, pelo lançamento do modelo 10, 20, 30, ou seja lá qual for, com a agregação de qualquer outra pequena vantagem, uma câmera a mais, uma outra pequena tecnologia, tornando obsoleto aquilo que nós tínhamos em mão, que deveria funcionar perfeitamente, criando 2 problemas. Um de consumo, que nos faz consumir o que não precisávamos, e outro ambiental, que é o descarte daquele que não precisamos mais. O que vai ser feito daquele que vai ser substituído? Que vai causar um dano ambiental seríssimo, porque ele não se desfaz com o passar do tempo em tão pouco tempo. E ainda diversos outros problemas que a globalização nos traz, que acredito que não seja um problema meramente brasileiro, mas também a questão do crédito agressivo. Aliás, no Brasil, nós chegamos ao ponto de ter um crédito não só agressivo, mas chega a ser um crédito selvagem. E me refiro mais uma vez ao professor Mário, que dizia, e diz, eu sempre menciono o exemplo dele, que dizia o seguinte, que aprendeu desde criança que só se empresta um cabrito a quem tem um boi. Me ouvem? Parece que tive uma pequena queda. Ouvimos perfeitamente, professor, ouvimos perfeitamente. Obrigado. E no Brasil, nós chegamos a um ponto que se empresta uma boiada a quem tem sequer um cabrito. Vivemos hoje uma realidade em que as pessoas mais carentes, aqueles aposentados ou reformados, que recebem pequenas quantias, equivalente aqui a um salário mínimo, coisa equivalente talvez a 200, 300 euros, a 150 dólares, 200 dólares, tem, assim que chegam ao caixa eletrônico para levantar o seu provento, a sua aposentadoria, o seu salário, o crédito já pré-disponibilizado. E em valores e taxas de juros astronômicas, que assim que contratado, vai consumir boa parte daquele valor que ele receberia mensalmente, sem que lhe seja dada a mínima informação a respeito da modalidade de contratação. E agora ainda inventaram um cartão de crédito consignado, cujas taxas de juros não são mais a do crédito consignado, que é um crédito sem risco, porque virá todo mês descontado já na folha de pagamento do cidadão. Mas o cartão de crédito tem taxas que chegam ao absurdo de 14% ao mês, não ao ano. E descontam do pobre, do aposentado, apenas a parcela mínima, capitalizando o resto da dívida para ficar em uma dívida eterna, como que aquele que contratou o crédito vendesse a alma ao diabo e não conseguisse sair daquele contrato jamais. Portanto, meus amigos, a situação do consumidor em um mercado globalizado desafia infinitamente a participação do Estado, no sentido não de perseguir o capital, não de perseguir os meios de produção, mas de efetivar aquilo que consta em toda a lei de defesa dos consumidores: a prevalência da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo. E equilíbrio, boa-fé, nada mais será do que a verdadeira isonomia, que é tratar-se iguais com igualdade e desiguais com desigualdade. Muitas vezes, na balança da justiça, será necessário colocar-se algumas gramas a mais em favor do consumidor, para que ele possa se equiparar com o fornecedor,
no sentido de ver-se justiçado e não se ver massacrado pelo peso extraordinário que venha dos meios de produção em seu desfavor. A segunda parte que me é proposta é relativa aos mercados comuns. E vejo que essa experiência, se bem sucedida numa banda do mundo, que seria o antigo mercado comum europeu, a zona do euro, apesar do Brexit, apesar da saída da Inglaterra, que para nós de cá nos pareceu precipitada, até para boa parte daqueles integrantes do Reino Unido que não concordaram com ela, mas nos parece uma saída que foi interessante e nos parece, sim, uma experiência que deu extremamente certo. Pelos lados das bandas de cá do Atlântico, os mercados comuns simplesmente não decolaram. Nós tivemos o ALCA, que seria dos países do norte, da América do Norte, Aliança de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, que parou no muro que pretendia ser construído por Donald Trump. E tivemos o Mercosul, do qual fazia parte do Brasil, faz parte do Brasil, mas que, se não morto, encontra-se uma unidade de terapia intensiva, porque fica aos sabores dos regimes políticos das nações. Quando a maioria deles desfruta de governos mais à esquerda, o Mercosul é reavivado. Quando a maioria deles desfruta de maioria de regimes mais à direita, também ele funciona bem. E havendo alguma discrepância de 2 ou 3, o Mercosul é praticamente desidratado. E funciona como área de livre comércio, sem que isso traga grandes diferenças para os consumidores, apenas diminuindo barreiras alfandegárias, o que, de qualquer forma, melhora a situação dos consumidores ao permitir preços mais acessíveis. Mas, a meu sentir, é uma vantagem para os consumidores e para os consumidores europeus, por exemplo, ter uma área de livre comércio entre os países que compõem aquele bloco econômico. Porque as compras feitas pelos portugueses de produtos franceses, por exemplo, terão a garantia e terão a proteção de uma legislação que é comum. Isso faz com que aqueles adquirentes se sintam seguros a poder comprar produtos que influem-se no próprio regime do bloco econômico. O grande risco, para mim, existe na aquisição de produtos entre nações e entre consumidores de nações que não estão no mesmo bloco econômico. E eu vejo com muita alegria que haverá um painel logo em seguida a respeito do comércio eletrônico, porque... Posso seguir? Porque o que se percebe, especialmente depois da pandemia e dos seus diversos atos de bloqueio, de lockdown, hoje aqui no meu estado nós vivemos em um momento de lockdown profundo. Ontem as autoridades locais decretaram mais 14 dias de lockdown, inclusive suspendendo atividades suspendendo inclusive a venda de produtos em supermercados. Podem ser vendidos em supermercados agora alimentos e bebidas e não outros produtos, e o que faz com que as pessoas que não param de consumir passem a adquirir. Para se ter uma ideia, o Instituto MZN Inteligência fez uma pesquisa e um levantamento no Brasil que indicou que o Brasil... 74% das pessoas dispostas e capazes de adquirir através da internet, mostrando que o mercado brasileiro conta de ter 25 compras na internet por segundo, e mostrando mais que
26% é a expectativa de crescimento das vendas na internet. E hoje... Posso seguir? Desculpa, só para lembrar, já faltam 5 minutos para... Sim, já caminho para o encerramento, obrigado. Então, o que ocorre é o seguinte, que enquanto essas compras pela internet são feitas dentro da própria nação, há uma maravilha, há todo um arcabouço protetivo que é feito pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, e também verifique que em Angola há proteção pela Lei de Defesa do Consumidor quanto aos vícios, quanto aos defeitos, sem nenhum problema. Inclusive quanto ao direito de arrependimento, que também há no artigo 15 da Lei de Defesa do Consumidor de Angola. E no Brasil ainda mais proteção, porque nós somos donos. O problema vem ao ver quando essas compras são feitas de pulverização. E, como ocorre hoje, não vai aqui nenhum preconceito, nenhuma peste. E, como preconceito, nenhuma peste de sites da China. São muitos os que assolam hoje com ofertas que são praticamente imperdíveis, que fazem com que o consumidor se apaixone por nós não temos como verificá-los exatamente antes que ele chegue. Assim, ora, são com má qualidade, ou se produz algum prejuízo ao consumidor, seria do mercado. Certamente, o processo 20, inciso 2, diz que é de competência da Justiça brasileira o processamento dessas ações decorrentes das relações de consumo, desde que o consumidor resida no Brasil, tem aqui domicílio ou residência. E, sem dúvida, que o estrangeiro é fornecedor, da mesma forma que em Angola, a definição típica de fornecedora. A pessoa física nacional ou estrangeira. Então, nós teríamos a possibilidade de mover a ação do Brasil e Angola contra aquele mau fornecedor. Mas o problema é a efetividade dessas decisões. Como que nós fazemos para buscar o cumprimento de uma eventual sentença ou de uma eventual decisão administrativa contra um site lá da China? Teria esse consumidor que adquiriu uma vestimenta, que adquiriu produto eletrônico, possibilidade de 40, 50 vezes mais que o produto, para buscar se ressarcir dos prejuízos que sofreu? Será que o Estado brasileiro, o Estado angolano, teria como buscar esse ressarcimento por esse consumidor? E a resposta, efetivamente, vai ser não. Então, ao meu sentido, o que nós temos que nos preocupar com essa modalidade de comércio seria efetivamente uma firme posição e atuação do Estado, no sentido de controlar os meios de aquisição, com a não permissão de que se descumpra a legislação local com os anúncios na internet, sem avisar-se ao consumidor que a hospedagem daqueles sítios não é na própria nação, mas que é na outra nação. E acima de tudo, investir-se maciçamente na formação e na inconsciência. Tomem as suas decisões também conscientes, sabendo precisamente do risco que estão correndo. Porque, segundo o poeta sul-americano Pablo Neruda, nós somos absolutamente livres nas nossas escolhas, mas somos totalmente
prisioneiros tem que ser com todos os consumidores. Nós temos que ter a capacidade de escolher melhor. E assim decidimos da melhor maneira possível. Eu agradeço profundamente o convite que nos foi feito e gostaria ainda de encerrar. Concluído. Muito obrigado. Obrigado. Já concluiu? Doutor Marcos, muito obrigado. Doutor Marcos, muito obrigado por esta intervenção bastante rica. O doutor Marcos, basicamente, dividiu a sua apresentação em duas vertentes. Uma tem a globalização dos mercados, praticamente, e a outra tem a ver com a zona de livre comércio. Naturalmente, o Dr. Marcos toda a sua experiência nós vamos pedir, entretanto, ao Dr. Marcos que continue conosco. Vai agora decorrer uma segunda apresentação para seguida a sessão de perguntas e respostas, onde certamente haverão perguntas dirigidas ao Dr. Marcos da Costa Ferreira. Mas antes de terminar aqui a nossa participação, eu deixava um desafio para ser respondido na sessão de perguntas e respostas. Dr. Marcos, em função do que expôs, sobretudo na última parte da sua apresentação, a pergunta que fica e da qual aguardamos a sua resposta é como é que é possível acautelar de modo eficaz, num mercado globalizado, aquilo que são os direitos e interesses do consumidor. Esta não é uma pergunta para ser respondida já, mas na sessão de perguntas e respostas também. Muito obrigado pela sua intervenção. Caros senhores e senhoras, muito obrigado por nos terem acompanhado até a presente altura. Vamos então passar agora para a segunda apresentação. Desse primeiro painel, dou lugar ao meu colega. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui o painel, o Dr. José Bunge, para que, como segundo moderador, para que chame então o nosso terceiro tema. Dr. Bunge, tenha vontade. Não está interrompido, ele vai captar e vai sair. Saudações a todos os presentes. Também saudações extensivas aos nossos teleparticipantes. Acabamos de ouvir um tema que, entendo eu, que saímos todos satisfeitos pela forma que foi apresentado. O consumidor a respeito da globalização. Uma vez que somos todos consumidores, e acabamos de ouvir que a nossa vida é regida por atos de consumo. Nesse momento que nós nos deitamos, a acaba é produzida e é comercializada, ao momento das nossas vestimentas, não é? Como andamos, tudo isso são atos do consumo. Portanto, hoje se assinala o Dia Mundial do Consumo, então vamos continuar a beber da experiência de quem tem. Sendo assim, eu sou o José Bunge e fui incumbido de apresentar o nosso segundo eleitor da vez. Ele que é o Dr. Aguinaldo Pereira Agostinho,
Quanto ao seu currículo, o doutor Aguinaldo é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Nova Lisboa. O doutor Aguinaldo também é pós-graduado em Direito Fiscal e possui experiência trabalhada no âmbito do mercado de consumo tendo feito parte já também do corpo do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor no período 2015-2016. Sendo assim, doutor, sem mais delongas, eu convido a estar conosco para ministrar o nosso tema. Muito obrigado. Doutor Aguinaldo. Estamos só aqui a validar as técnicas. O doutor Aguinaldo aproveito para informar que o nosso tema tem a duração de 30 minutos. Bom dia. Alô? Não, eu vou dizer. Colega, eu digo que estamos em linha. Sim, queria saber o que se passa no quarto andar, ninguém responde. Pois, estamos a fazer uns pequenos ajustes, mas vamos já retomar a transmissão. Ah, ok. Obrigado. Tá. Não tem que voltar? Estamos só a ajustar detalhes na apresentação do doutor. Mas enquanto isso, dizer que o tema que será apresentado pelo doutor é a regularização do mercado de consumo e a regularização do comércio eletrônico e a sua relevância no mercado de consumo. O tema é este. As linhas de importância grande, pois com o crescimento das tecnologias é muito comum hoje os negócios serem feitos via online. E é sobre este tema que o doutor vai abordar, para sabermos exatamente qual o impacto na vida do consumidor e também na vida do consumidor. E também sabemos até onde vai a proteção do consumidor adquirir os produtos por meio do comércio eletrônico. Como a Lei de Defesa do Consumidor estabelece princípios, estabelece formas para que defenda aquele consumidor que adquire o seu produto por via eletrônica. Estes e outros fatos serão aqui devidamente aclarados pelo doutor e a posterior também as dúvidas que nós vamos ter ao longo da apresentação poderíamos assim apresentar. Penso eu que estamos em condições, vejo já o doutor de fé, não sei se queremos uma alternativa. Ou já deixar, né? Está bem. Sendo assim,
Já me apresentar, sou técnico Agostinho, técnico de comando de comunicações, sou na Universidade, sou licenciado em Direito, já tive uma passagem também na TEC, serve na TEC, na minha casa, e sinto muito amor nessa loja. Direitos do consumidor foi onde comecei a dar os primeiros passos. Então, aqui algumas caras que conhecem. Eu, quando entrei, fui também já dois colegas também já tive uma experiência sobre uma mediação foi com eles que eu fui, na verdade, também sendo treinado. Eu preparei uma apresentação, mas com essa dificuldade, tenho também ela aqui no fone, vamos considerar um backup, gostaria que o Torinho acompanhasse, mas vamos então partir para ela. O tema que nos foi proposto, a regularização do comércio eletrónico e sua relevância no mercado de consumo, é um tema que nos dias de hoje se apresenta como cada vez mais relevante. Nos períodos de pandemia e não só, também há uma redefinição dos nossos hábitos de consumo e de aquisição de bens e serviços. Na verdade, Angola vai dando passos também nesta que é. Preparei uma definição de características do comércio eletrônico, tipos de comércio eletrônico, sociedade da informação, caminho da sociedade da informação em Angola, infraestruturas para o comércio eletrônico, produção do consumidor, regulamentação do comércio eletrônico em Angola e depois uma conclusão. Seria mesmo primeiro pedir desculpas pelas minhas limitações também aqui, logo a seguir a um desembargador com bastante experiência. Estou numa sala de pessoas que já estão habituadas com essas matérias de direito do consumidor. Temos também o professor Dr. Mário Frota, que é alguém que escreve muito sobre essas matérias do consumidor. Nós não queremos discordar e também sabemos nós que não estamos aqui para inventar a roda. Então, eu passaria então por definir o comércio eletrônico. Portanto, o comércio eletrônico é um conjunto de tecnologias, aplicações e processos comerciais que ligam empresas, ligam consumidores, comunidades, governos, instituições privadas e públicas para compra, venda e entrega de produtos e serviços através da internet. Nós, na verdade, podemos dizer que o comércio eletrônico se materializa três grandes fases. No caso, pelo fluxo de informação, de caixa e o fluxo de mercadoria. Prosseguindo, o comércio eletrônico ele apresenta também, na verdade, três
características. Uma delas é a questão da virtualidade. O comércio eletrónico ele se desenvolve no ambiente online, no espaço virtual, por meio de plataformas. Ele não tem limites, na verdade ele ultrapassa as fronteiras de um território e nessa medida até vão surgindo alguns conflitos e o direito também é chamado a resolver. Por exemplo, nós estamos aqui em Angola, adquirimos um produto, por exemplo, na Amazon, e se ele chega com defeito, como é que o consumidor será protegido nessas situações também? Ele também tem como característica a multiplicidade, ou seja, num ambiente participam N pessoas. O comércio eletrónico também pode ser segregado, portanto, em três principais etapas. Temos uma fase pré-contratual, está muito associada também a esta fase riscos sobre a identidade do próprio fornecedor. Temos uma fase contratual, temos aí associada a esta fase alguns riscos no que toca à irregularidade dos termos do contrato. Depois temos uma fase pós-contratual, podemos passar aqui riscos associados à entrega e qualidade dos próprios serviços. Nós vamos ouvir, por exemplo, alguns relatos de plataformas, a pessoa adquire o produto e o produto demora, por exemplo, um mês a ser entregue. Isso é uma questão de qualidade e muitas vezes até quando é entregue, ela é entregue com defeito. Portanto, de que forma é que o consumidor, nessas situações, é também protegido? Vamos avançar. Eu começaria a dizer também que existem, no caso, três tipos de comércio eletrónico. Na verdade, eles são os mais comumente usados e descritos pela doutrina. Estamos a falar aquele que se processa entre duas empresas. Aí temos o B2B, é na verdade uma relação puramente bilateral da atividade comercial. Temos depois o B2C, temos as empresas e os consumidores. É neste tipo de comércio que intervém grandes questões sobre a defesa dos direitos do consumidor. Depois temos também uma outra situação que é as relações entre no caso, a administração e os próprios consumidores. Nós podemos estender essa fase explicando assim. Isto está muito ligado com a questão do próprio governo eletrônico e do próprio acesso aos serviços públicos por via informatizados. Dando sequência, toda essa atividade que se processa, digamos assim, no ambiente online, só é possível porque nós hoje em dia temos uma massificação daquilo que são os meios de acesso a esta sociedade de informação. Estamos aqui a falar da rádio, da internet. Portanto, podemos dizer que a sociedade de informação é um conceito utilizado para descrever uma sociedade e uma economia que faz o melhor uso possível das tecnologias de informação e comunicação, no sentido de lidar com a informação e que torna esta um elemento central de toda a atividade humana. As características da sociedade da informação são a utilização da informação como um recurso estratégico, a utilização intensiva das tecnologias de informação e comunicação e a interação entre indivíduos e instituições de forma predominantemente digital. Nós trouxe também gráficos, e porque vem do INACOM e é sempre interessante trazermos aqui algumas estatísticas do setor. Na verdade, as estatísticas que eu trago, elas vão até 2020, nós temos mais de 8 milhões de utilizadores do serviço de internet, temos mais de 14 milhões de utilizadores do serviço de telefonia móvel. É importante trazer esses dados porque nós, na verdade,
podemos assistir de 2014 a 2020 um crescimento. Nós passamos de 4 milhões, volta disso, para 8 milhões de dispositores de serviço de internet. Isso quer dizer que o comércio eletrónico que é facilitado por via do acesso à internet e às plataformas digitais também ganha com o número de subscritores. É um número ainda relativamente pequeno. As estatísticas não são as mais animadoras. Estamos a falar de uma população de mais de 32 milhões de habitantes, 8 milhões de habitantes. Ainda é um número bastante pequeno. Portanto, eu seguiria também, estou com bastante dificuldade de olhar aqui, dizendo que a infraestrutura que permite que o serviço se processe, toda essa economia digital se processa é regulada pelo INACOM. E nessa medida, uma das questões que o setor tem vindo a promover é também, de alguma forma, o apoio, digamos assim, o incentivo à inovação de novas plataformas digitais, porque só assim nós teremos também um ambiente mais democratizado, teremos um ambiente em que as escolhas dos consumidores elas são cada vez maiores. Sobre a proteção dos consumidores, nós deveríamos também abordar isso. Nós estamos a comemorar o Dia Internacional do Consumidor e foi dito aqui que o Presidente Kennedy fez um discurso social de honestidade em que dizia que todos nós somos consumidores. Na verdade, muito se discute, e olhamos aqui para a nossa realidade, pelo fato de não termos ainda regulamentação específica que regula o comércio eletrónico, se o consumidor está ou não desprotegido. Nós entendemos que não. A realidade está em que já se faz uma equiparação entre o comércio tradicional e o comércio digital. Na verdade, o consumidor é sempre o centro, digamos assim, de toda a política de proteção e defesa do consumidor. Claro que depois se procura, claro que depois podem ter questões de prova, se realmente foi a pessoa que forneceu, foi a pessoa que adquiriu, mas são aspectos que ocorrem no ambiente digital. Por isso mesmo, que é necessário, por isso mesmo, eu ia para outro ponto, tem que ver com a regulamentação do comércio eletrónico em Angola. Portanto, nós ainda não temos, no tratamento jurídico, diplomas que de forma específica abordam essa questão do comércio eletrónico, mas ainda assim nós temos um arcabouço legislativo ao nível das comunicações eletrónicas, temos a lei das comunicações eletrónicas, temos a lei da proteção de dados, que de alguma forma protegem os utilizadores nesse ambiente digital. Estamos a falar de proteção de dados, de alguma forma que esses dados poderão ser de alguma forma transacionados. A lei, na verdade, para garantir uma finalidade, ou seja, aqueles dados que são solicitados devem ser usados para uma determinada finalidade e só viver para esta. É uma forma de proteger, de alguma forma, os interesses e a proteção dos consumidores. Preparei uma apresentação bastante curta, por isso é que vou dar a discussão e aqui dentro do limite das nossas capacidades para escrever, mas eu passaria por identificar algumas questões que nos parece fácil de constatar. No caso, está em preparação legislação para legislar o comércio eletrónico em Angola, dizer também que o comércio eletrónico produz inovações
e desafios cuja complexidade podemos constatar, olhando para outras realidades, e até mesmo aqui nós tivemos experiência, por exemplo, com o site OLX, sabemos nós as fraudes que foram surgindo via deste site, dizer também que é essencial criar um ambiente livre regulatório de segurança no desenvolvimento do comércio eletrônico. Portanto, devemos favorecer a expansão do comércio eletrônico como portador de enormes potencialidades de desenvolvimento econômico. Esta foi uma apresentação bastante curta, mas estou obviamente à disposição para questões que possam colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Aguinaldo Pereira. Pois sim, ainda tinha mais outros 5 minutos, mas então vamos aproveitar o momento para promover respostas. Mas foi um tema bastante esclarecedor e podemos depreender, mas foi um tema o mesmo Deixa-me ver. A questão dos tipos de comércio, B2C, e o consumidor final. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado por nos brindar com mais conhecimento. Sendo assim, eu deixo a gestão do mestre de cerimônia. Obrigado. Então, para a quarta, para a quinta vez, 60 meses. Vamos então. Vamos passar um momento breve de perguntas e respostas. O que peço a telegrafia de cada momento, temos apenas 30 minutos. E quem quiser fazer alguma pergunta, tenha vontade. Alguma pergunta da audiência? Se não passamos, ok, passamos para Deixa eu dizer. As minhas questões são equipáveis, as primeiras vamos as primeiras as seguintes. O Brasil falou-nos que o Brasil tem a lei do consumidor da circunstância zero. Sendo que a nossa lei mais resumir será que do ponto de vista do ponto de vista sistemático melhor, foi o consumidor do legislador brasileiro, ou temos vários institutos em falta na nossa lei de defesa do consumidor? A outra questão se coloca com influência política a nível das zonas de livre comércio. Que medidas é que se podem usar para mitigar essa influência política? Oristânio, vem ainda, tu saiu, foi abaixo.
todas as opções querida colega do Mindicom, o pessoal do INADEC que se pode tentar mitigar essa situação. Enviarem alguém Uma terceira questão é saber daquilo que é a sua experiência no que tem estado a estudar das diferentes zonas de livre comércio, falamos aqui das zonas em que o Brasil também faz parte. Será que para aquilo que se avizinha para a zona de livre comércio africana, mais concretamente aqui a nível da nossa região, pela retoma do sinal por parte dos colegas do INADEC, dizer que logo depois deste momento de perguntas e respostas, então, o segundo painel, onde teremos como operador nosso muito respeitado e estimado agora aí uma pergunta para si, desembargador, é saber como é que olha para as vias, como é que olha para as vias do comércio, a maior autoridade será que tem assim, ou são responsáveis judiciais, olhando as situações também como está iniciado. A última vai para o doutor Arnaldo, quer saber como é a forma de consumo no âmbito eletrônico, agora, que soluções é que a instituição que representa tem estado a lançar para resolver esses mesmos conflitos. Muito obrigado, desculpas ter meu lugar. Muito obrigado. Primeiro convidar o Dr. Marcos. Qual é a sua experiência, Marcos, com relação à zona de comércio livre? Angola muito recentemente aderiu aqui à região, na zona de comércio da região. Gostaria de saber qual é a sua experiência brasileira para a unificação dos princípios que regem as relações de consumo a nível da zona de comércio do Mercosul. Bom dia, Lanche Câmara Técnica do Chapéu. Tenho duas questões para o locutor. A primeira é a seguinte: como é que o consumidor pode ser protegido na compra de um produto via internet, no caso Facebook ou Instagram, sendo que o vendedor não tem uma sede social identificada? O que está a ser feito para inibir a burla, que vem crescendo gradualmente a plataforma mais usada para o comércio online, no caso também Facebook. Bom dia a todos. Márcio secretário-geral da ADOIA, Associação de Defesa do Consumidor. Na verdade, muita aprendizagem nos interessa, aliás, é o que faz nos interessa. Porém, Marcos, aqui estamos a falar da formação, informação, educação, formação. É um recurso de tal importância. A educação, a forma de elementos que basicamente decidem análise Temos aqui esses colegas do Ministério do Comércio, estamos a receber como apoio. E o professor Marco nos apoios da Nogueira não está a conseguir perceber as questões.
essa situação, essa questão da educação, quando a situação, essa questão da educação nós, na verdade, estamos Pedimos ao filho dos colegas professores daqui que vão com a questão para se estabelecer. Tem educação para consumo, tem educação para consumo, a educação para assim, eu acho que dar um subsídio os caminhos que temos que usar, os caminhos que temos que usar. Muito obrigado. Bom, penso que temos mais uma pergunta, vamos deixar a sua temos mais uma pergunta e vamos deixar a senhora. As próximas vamos mandar para o segundo momento. A senhora do primeiro período, vamos mandar para o segundo momento. A senhora do primeiro período. Então, penso que agora vamos responder. Falar, pois, não sei se tem não sei se tem perguntas que estão interessadas. Temos como sabem os 5 pontos que é o governo sempre é o mais para mais são vários. Eu vou tentar lembrar, eu vou tentar lembrar como o bem foi os outros vocês. A primeira pergunta é a fala que na sua participação Agradecemos o moderador para enviar ao professor Marcos da Costa, que o moderador nos conseguiu ouvir. Agradecemos que possa anotar as questões para que o professor Marcos da Costa poder Senhores, eu não sei se conseguem me ouvir. Professor Marcos, eu penso que o auditor não nos consegue ouvir, professor. Eu não consegui ouvir, parece que houve um delay. Houve uma repetição de som. Professor, eu enviei a mensagem ao moderador para que tome nota das questões e envie para o professor pelo chat para poder responder às que não pôde perceber. Pelo menos as últimas 4 foram muito mal percebidas. Eu consegui perceber duas delas. Conseguiu perceber tudo. Então pode responder as duas no seguinte, depois vamos adicionar as outras. Sim, me parece que houve uma sobre a legislação para reger as relações de consumo no Mercosul, segundo consegui perceber. Foi isso? Me ouvem? Posso respondê-la? Nós por cá pelos Facebook também. Só não sei se o auditor se me ouvem. Perfeito. Respondo-vos que infelizmente, não houve evolução suficiente e nós não podemos seguir aqui o exemplo da Europa com relação ao Mercosul. De fato, algumas das nações que compõem o Mercosul, depois da sua criação, editaram normas de defesa do consumidor, mas sem uma unificação como se esperava. Era de todo interessante que a norma brasileira pudesse se expandir para o território do Mercosul, no sentido de amparar os nossos irmãos das demais nações que compõem o Mercosul, por ser uma norma extremamente protetiva e de fato justa. Mas essa legislação não se expandiu da forma que se esperava. Talvez por isso, nessas dificuldades, que tenha sido a grande decepção do Mercosul, que nós conseguimos desenvolver muito pouco o bloco econômico, em verdade. Conseguimos pouquíssima coisa. Agora mesmo, que está se efetivando no Brasil, as placas de automóveis que passam a ter um modelo único. Mas são muito poucas coisas. E com relação às relações de consumo, praticamente nada de unificação de legislação. A segunda pergunta que eu consegui perceber foi a proteção dos consumidores que fazem compras pela internet através de Instagram.
E isso era exatamente a parte final que tinha eu na minha explanação, sobre os cuidados que esse consumidor tem que ter. No Brasil, nós temos uma legislação que regula precisamente isso, que é o Decreto 7962 de 2013, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. E ao tratar das aquisições feitas pela internet, no seu parágrafo 2º, ele determina que as ofertas feitas pela internet devem trazer informação de endereço físico da empresa que se dispõe a fornecer produtos pela internet. E, normalmente, esses sites que aparecem no Instagram só aparecem com a publicidade do produto e não aparecem com nenhum tipo de informação a respeito do local onde esse produto está. Até dão algum tipo de informação sobre o prazo previsto para a entrega e, normalmente, quando se faz essa aquisição, demora-se um tempo maior para receber e, quando se recebe, a informação vem toda escrita em chinês. E isso demonstra que vem de um local da China que nós não sabemos qual é. Vamos lá que venha esse produto com algum vício, que não funcione, que não tenha regularidade. Nós não vamos encontrar esse site mais para fazer qualquer tipo de reclamação. Então, a recomendação que eu faço, e a que a experiência tem nos mostrado aqui, para não deixar esse consumidor a ver navios, é fazer com que ele reflita muito bem se compensa fazer a compra através desse site. Eu não recomendo que se faça esse tipo de compra, porque o risco de ter problemas é infinitamente maior do que a possibilidade de fazer uma boa aquisição por um preço que seja mais baixo. A relação custo-benefício não compensa. Então, para isso, o consumidor tem que ser devidamente informado. Se ele resolver correr o risco, por conta e risco dele, ele que assim o faça. Se ele entender que vale a pena correr esse risco, tudo bem. Mas ele tem que ser previamente informado que não é uma boa escolha. Essa não é definitivamente uma boa escolha. Sem sites que sejam conhecidos, que tragam a informação correta, não é uma boa escolha. Bom, as duas perguntas que consegui perceber foram essas. Se puderem, por gentileza, me enviar, ou aqui pelo chat, ou mesmo verbalmente tentar agora nos passar, eu estarei pronto para tentar responder as demais. Marcos, muito obrigado por esta resposta, que foi, na verdade, a uma pergunta dirigida pelo Sr. André Fitio. Passaríamos então a uma outra pergunta. Pela lei angolana versus a lei brasileira de defesa do consumidor, tendo em conta que a lei de defesa do consumidor brasileira é mais extensa que a lei angolana. Não sei se o doutor Menor tem a oportunidade de conhecer a lei angolana, mas a pergunta é: o facto de a lei brasileira ser mais extensa, de algum modo, em termos de soluções legislativas, terá sido a lei angolana menos abrangente que a lei brasileira? Qual é a sua opinião relativamente à lei angolana, quanto à extensão da defesa do consumidor? Perfeito. Não, veja o seguinte, a lei angolana é muito boa, não podemos dizer que a lei angolana é ruim. O fato é que no Brasil conseguiu-se um feito extraordinário. Até em um congresso, não me lembro se foi o congresso de 2012, onde a doutora Anta Weba se fazia presente, mas o ministro já jubilado das Cortes Superiores do Brasil, o ministro Rui Rosário de Aguiar, dizia o seguinte: o professor Mário Frota também se fazia presente. Se por acaso o projeto de lei do Código de Defesa do Consumidor fosse para o Congresso hoje, ele não seria aprovado, porque o poder econômico não deixaria. Tamanha a sua abrangência e tamanha a sua profundidade. Em verdade, os institutos inaugurados no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor
foram extremamente avançados para seu tempo. Tanto que até hoje nós não conseguimos a sua aplicação na plenitude. Em verdade, o legislador brasileiro, e aí capitaneados pelo professor Mário Frota, que os orientou, que esteve próximo à comissão de juristas, trouxe aquilo de mais avançado que existia mesmo. E talvez isso não seja tão simples de se alcançar. Eu acho que a legislação angolana é muito boa. Tem princípios que são extremamente válidos. Agora, o que acontece muitas vezes, e o que aconteceu no Brasil, e talvez a proteção dos consumidores tenha sido efetivada no Brasil com mais força, não só em virtude dessa amplitude da lei, que é um código e não uma mera lei. Na verdade, isso tanto faz, não é uma diferença tão importante, porque todo código é uma lei, não tenha dúvida que todo código é uma lei, né? Isso é só uma forma de processo legislativo dependendo de cada nação. Mas a força de ser um código não trouxe para o Código de Defesa do Consumidor algo de excepcional. O que trouxe para o Código de Defesa do Consumidor, essa aplicação e essa proteção, a meu sentir, foi logo após a sua edição, uma verdadeira corrente no país inteiro desses juristas que foram os responsáveis pela sua edição, e dentre os quais o Mário Frota, angolano, radicado em Portugal, também fez parte, de divulgação dessa lei, para que as pessoas tivessem conhecimento e que pudessem fazer valer os seus direitos. O grande mal que existe nas nações, a meu sentir, é as pessoas não saberem do que são capazes, não saberem dos direitos que têm. E, ao não saber do direito que tem, elas não exigem. E não exigindo, o mau fornecedor vai continuar agindo de maneira incorreta. Então, talvez o que haja necessidade, não só em Angola, mas em todas as nações que tenham uma lei de proteção e defesa do consumidor, seja a ampla divulgação, a formação e a informação para o consumo, que é a luta que é comum a todos nós e que é que necessariamente precisamos para que as pessoas possam fazer valer os seus direitos. Sr. Márcio, muito obrigado pela resposta. Temos ainda aqui mais três perguntas dirigidas ao Marcos. Eu então rapidamente passava a terceira vez. Tem a ver com o facto de as zonas de comércio livre, sério, estão sujeitos à intervenção política, que medidas é que podem dar para ganhar a intervenção livre nessas zonas de livre comércio. Olha, realmente é muito difícil, e penso eu que o melhor exemplo nós temos que buscar no exemplo europeu. O exemplo europeu, a meu sentir, é o melhor, porque lá nós vemos conviver diversas influências políticas de diversas matizes diferentes e conviver pacificamente, com suas divergências, obviamente que sim, inclusive com divergências históricas graves, mas que conseguem enxergar que a união é a melhor forma de se agir. Que traz resultados positivos e que talvez para algumas regiões no planeta não vão funcionar. Penso eu que talvez aqui na América do Sul nós ainda consigamos em algum momento fazer o Mercosul funcionar. Em África também vocês podem conseguir que isso funcione. Mas, em todos esses sentidos, nós temos que olhar os bons exemplos e, sobretudo, nos despirmos dos interesses totalmente pessoais para buscarmos os interesses coletivos na sua mais ampla natureza. Pensarmos nos problemas que são efetivamente comuns a todos os povos. E o direito dos consumidores é um exemplo mais puro disso, que é o interesse comum de todos os povos. Porque nesse mundo globalizado, cada vez mais, todos somos consumidores e todos somos vítimas em um momento ou outro de alguma relação de consumo.
obrigado, Dr. Marco. Então, as duas perguntas para o Dr. Marco. Enquanto juiz, nomeadamente para o juiz vai ser agora, qual é a sua opção relativamente à reconstrução ativa e o litígio da regulação do consumo, sem ter esse elemento são melhores para ser ou se pelo contrário, para a resolução desse litígio e ainda pela via judicial. E aqui, naturalmente, sendo senhor doutor juiz, queremos ouvir com muito interesse a sua opinião. Perfeito. Olha, e veja o seguinte, isso vai depender muito. Portugal, eu tive a oportunidade de estudar direito do consumidor em Portugal. Em Portugal existem tribunais arbitrais de solução de conflitos de consumo e resolvem perfeitamente o problema dos consumidores. Essa solução no Brasil não funcionou bem. Essa solução de tribunais arbitrais no Brasil não trouxe o resultado que era esperado. Porque a arbitragem no Brasil, ela é exercida de maneira diferente do que ocorre em Portugal. Os tribunais arbitrais em Portugal, eles são passíveis, inclusive, de recursos para os tribunais das relações. No Brasil, não. As cortes arbitrais têm uma posição efetivamente arbitrária. Há uma decisão da qual não há qualquer tipo de recurso. E ainda com uma agravante. As cortes arbitrais no Brasil, elas são mantidas e criadas pelas associações de fornecedores. Então, nós vemos, numa situação como essa, uma dificuldade terrível dos consumidores, que procuram cortes arbitrais que são mantidas pelos fornecedores. Penso eu, e nós estamos insistindo fortemente aqui no Brasil quanto a isso, em modelos alternativos das vias judiciais, através da composição não por arbitragem, mas da composição mesmo, por conciliação, da mediação e da conciliação. Porque, em verdade, o que se percebe é que o consumidor, ele antes de querer ser indenizado por qualquer motivo, ele quer o problema dele resolvido. Se eu compro alguma coisa, eu compro aquela coisa para ser utilizada. Eu não compro aquela coisa para receber uma indenização ou para ter o meu dinheiro de volta. Se eu adquirir um computador, é que eu preciso de um computador para utilizá-lo. E não preciso do meu dinheiro de volta porque ele não prestou. Então, o Brasil tem tentado investir ricamente em instrumentos de conciliação e instrumentos de mediação, onde as partes consigam resolver o seu problema sozinhas. Agora, fora isso, nós temos um fenômeno aqui no Brasil que certamente o resto do mundo não vai experimentar, ao menos por enquanto. Nós temos, hoje no Brasil, 1.180 cursos de formação em direito. Isso equivale a todos os cursos de direito que existem no resto do mundo inteiro, somadas todas as nações. Então, nós temos uma quantidade de mão de obra de formados nos cursos de direito extraordinária, que requer um campo de trabalho também extraordinário. Então, nós temos advogados em excesso, que buscam ações em excesso. E por isso a nossa litigiosidade é muito grande. E isso traz com que qualquer tipo de mini problema que haja nas relações de consumo se traduzam em ações que desaguam no Poder Judiciário e que resultam em decisões. Certamente que o Poder Judiciário tem que atender a demanda que lhe é apresentada. Ele não pode fugir disso. É uma das obrigações do Estado, e do Estado que é caro para o cidadão, que paga impostos elevados. Mas talvez não seja essa a melhor solução. A melhor solução é, sim, que as partes consigam se resolver. Que as partes consigam se resolver sem a necessidade de vir ao Poder Judiciário. Se vier ao Judiciário, sim, encontrarão a sua resposta. Mas penso eu que esse não é o melhor caminho. O Judiciário tem que ser sempre a última razão de ser, o último estágio a ser procurado. Se por acaso tivermos como resolver sem chegar ao Judiciário, penso que é a melhor solução.
Muito obrigado, Sr. Marcos, por essa resposta satisfatória. Uma última questão que, na verdade, é um comentário. Também tem a ver, Sr. Marcos, que tem a ver com o papel do comentário relativamente ao papel da informação e de informação no âmbito das defesas dos direitos do consumidor. Peço um comentário do Dr. Marcos relativamente a essa dicotomia de informação versus informação do consumidor no âmbito da defesa do consumidor. Muito obrigado. Perfeito. Na verdade, não há, meu sentir, qualquer discrepância entre informação e informação. A informação é um critério para a nossa decisão. O cidadão informado, ele vai saber tomar precisamente a decisão que lhe for apropriada. Ele pode. O que é bom para mim não é bom para ti. Pode ser que aquilo que me seja ótimo lhe seja péssimo. E as minhas escolhas tomarei eu com as minhas informações. Então, a informação é algo que vai subsidiar as minhas decisões. Agora, a formação não. A formação vai gerar o meu caráter. A formação vai gerar aquilo que eu penso, para propiciar, através das informações que recebo, as minhas decisões. O certo é que nós não podemos confundir as coisas e pensar que são uma coisa só, porque, na verdade, a educação dos consumidores tem que vir lá de baixo. Tem que vir lá de baixo das crianças, dos pequenos. Eles, sim, têm que ser educados desde pequenos. E digo mais, com grande cuidado de não se criar uma disciplina no infantário, uma disciplina no jardim de infância, como se chama aqui no Brasil, no infantário, como se chama em Portugal, de direito do consumidor, para que não se corra o risco de, com problemas com o professor, como acontece de alguém que não gosta de matemática, porque brigou com o professor de matemática na terceira, na quarta, na quinta série, e não aprende a matemática nunca mais, brigar com o professor de direito do consumidor. Tem que ser inserido de maneira multidisciplinar em todas as outras disciplinas, noções gerais de direito do consumidor, para que aquele cidadão seja formado desde a mais tenra infância, enquanto cidadão, na acepção mais pura da palavra, como um consumidor consciente, como aquele que é capaz de olhar o prazo de validade em tudo, de não ser enganado e ludibriado pelos maus fornecedores. Formação e informação têm que caminhar, então, de mãos dadas, desde a mais tenra infância e até a mais antiga idade que possamos ter. Porque também os mais velhos, são extremamente vulneráveis da mesma forma que as crianças, porque têm dificuldades. Pegue os mais velhos e ponha-os perante um meio eletrônico de contratação para ver a dificuldade que terão, coitados. E precisam também da formação e da informação da mesma forma. Então, a meu sentir, os dois têm que andar juntos, parelhos, da mais tenra infância até a mais adulta das idades. Muito obrigado, desembargador Marcos da Costa Pereira. Vamos passar para a outra vamos aqui visitar o senhor desembargador, por nós para o próximo momento. Muito obrigado. Penso que para o orador, afinal, o doutor entrado do destino, foram apenas pequenas questões.